Mais uma semana, mais um programa Elas e mais uma mulher especial conosco aqui no estúdio do programa Elas. Hoje nós estamos conversando com a Bea, alguns chamam de Bea, de Beatrice, enfim, a Bea, ela é psicopedagoga, mas ela tem diversas frentes de trabalho e ela traz aqui algumas dessas frentes hoje para conversar conosco, para contar um pouquinho qual é esse trabalho dela com o ser humano. Eu digo assim, que não é só um trabalho com mulheres, não é só um trabalho com idosos, é o trabalho com a gente, com o nosso eu, é essa conexão, e ela vai trazer tudo isso para nós, inclusive um lançamento muito legal no segundo bloco do nosso programa. Então, vamos lá, nossa gratidão a você que está aqui toda semana acompanhando o programa Elas, a minha gratidão especial aos apoiadores do programa Elas, a todas as empresas que acreditam na força do empreendedorismo através da comunicação. O meu muito obrigado de coração. Bia, obrigada por você estar aqui hoje, nessa conexão comigo. A gente já teve uma conversa aqui de bastidores, já tive vários insights e prometo que vou tentar. E ela vai contar um pouquinho de tudo isso para nós. Bia, programa Elas vem Não Era Uma Vez e eu deixo contigo agora. Era uma vez com você. Era uma vez uma pessoa muito feliz de estar aqui contigo, que eu te admiro tanto, é uma honra estar aqui. Gratidão por esse momento, por essa oportunidade. E eu venho te contar um pouco, né, da minha história, contar para você, para quem nos assiste, como que uma pedagoga, né, que trabalhou na educação formal por 25 anos, foi trabalhar com idosos, né? Então, durante todo o início da minha carreira, eu trabalhei em escola formal, e quando a minha avó foi diagnosticada com Alzheimer, eu entrei em contato com o que é o envelhecimento. Apesar dela estar com 90 anos, eu nunca tinha pensado sobre envelhecimento, porque os meus avós foram pessoas muito saudáveis, e eu tinha esse parâmetro. Meu avô faleceu com 96 anos, totalmente lúcido, saudável, e minha avó até os 90, idem. Então, para mim, né, envelhecer, e eu também não tinha à minha volta, né, outras situações, mas quando alguns sintomas chamaram a atenção e a gente recebeu esse diagnóstico, eu parei para olhar o envelhecimento de uma outra forma e fui estudar o que era Alzheimer. Por meio desses estudos, eu cheguei na estimulação cognitiva, e aí fez um match, né, com o meu trabalho de pedagoga, porque foi ali que eu tive um insight de que a gente pode aprender a envelhecer, né? Porque num primeiro momento eu pensei, vou trabalhar, né, com idosos que já têm esse diagnóstico, fazer estimulação cognitiva, mas com o tempo eu fui pensando, puxa, existem muitas formas de prevenção, e a prevenção é um trabalho sempre mais inteligente, né, mais efetivo do que apagar incêndios, como a gente fala, né? Claro que hoje a gente tem pessoas que já têm o diagnóstico e precisam desse atendimento, e ele é muito eficiente. Mas a gente também pode, a partir de qualquer idade, né, pensar em como queremos envelhecer. E aí é que entra o método âmago que eu desenvolvi, né, para uma longevidade saudável, que são os 5 pilares para a nossa saúde. Olha, interessante o que você traz, Bia, de como que veio esse insight para você, porque as referências sobre o envelhecimento que você tinha, não existia envelhecimento. Para você, o envelhecer não acontecia. E você falando, eu fui lembrando da minha história com a minha família, que também foi muito assim. Minha avó também viveu muitos anos, muito saudável, e a gente não tem isso, né, do se cuidar, dessa preocupação conosco. Então, é interessante quando você traz isso. E, Bia, quem é a Bia aqui no litoral do Paraná? Porque hoje você está em Matinhos, mas não podemos falar que é um trabalho desenvolvido só para Matinhos. Não, é um trabalho para muitos lugares. Mas como é que você vem parar aqui no litoral? Bom, eu vim parar aqui daí com uma transição, né, de carreira e uma transição de vida pessoal. Eu nasci em São Paulo e morei em Curitiba a vida toda, mas eu acho não, eu tenho certeza, né, que tudo que eu estudei a partir desse momento
mudou a minha perspectiva de vida. E pensando também no meu envelhecimento saudável, né, eu pensei, puxa, de que maneira eu posso ter uma vida mais plena que proporcione esse envelhecer, né, da maneira que eu acredito que seja possível. Como eu estava numa mudança de vida também muito grande lá em Curitiba, eu tinha saído do meu trabalho para cuidar da minha avó, e eu teria que recomeçar, né, tudo de novo mesmo. Falei, por que não recomeçar, né, onde eu sempre quis estar? Eu sempre quis morar na praia, sempre foi o sonho, e eu tinha uma crença de que isso só aconteceria quando eu me aposentasse. Mas, né, todo mundo pensa isso, falam isso, né? Quando eu me aposentar eu vou morar na praia. Pois é, eu também tenho essa crença que nos é colocada. São tantas crenças, né, que nos colocam, e essa era uma delas. Mas surgiu uma oportunidade e eu não tive dúvidas, né? Agarrei essa oportunidade e vim para cá. Num primeiro momento, eu precisei de um tempo para me refazer, né? E aí eu comecei a retomar o meu trabalho, fazer o trabalho que eu fazia em Curitiba, de atendimento, né? É possível atender idosos em suas casas. Então, aqui no litoral, por exemplo, que tem isso de se aposentar e vir, muitos idosos não têm condições de sair, de ir até algum local, né, num consultório para fazer um atendimento. Então, eu posso fazer esse atendimento domiciliar, posso fazer grupos, né, com mulheres, com grupos mistos também que a gente faz, pensando em prevenção também com pessoas, né, mais jovens e de meia idade, né, que estão já caminhando para a maturidade. Então eu estou agora me reposicionando profissionalmente também aqui no litoral. Engraçado que a gente traz muitas histórias e as histórias elas vão se conectando. E essa transição, ela acontece e ela se conecta muito com o litoral, né? As pessoas realmente fazem a transição de carreira, acabam vindo para cá. E eu lembro que também falava isso, né? Quando eu me aposentar, eu vou morar na praia. Mas eu vim jovem e eu achava que daí já estava, né? No momento de me aposentar, eu falei, puxa, que nada! Eu tinha muito para produzir ainda e começou toda essa loucura. E eu digo que quem vive na praia, a única diferença é que nós temos o mar do lado, mas a gente quase não vai no mar, né? Então, gente, vocês estão pensando em se aposentar, mas aqui tem muita oportunidade, né? É nesse momento que eu quero chegar. Que o nosso litoral, ele traz muita oportunidade. E aí você encontrou uma oportunidade, né? Como diz, você deu o match lá, de você conectar de novo com a tua carreira e poder trazer esse tema que é tão importante, né? O envelhecer com qualidade. Se prevenir e trazer. Então, a Âmago, ela é um método. Isso, a Âmago Pedagogia, porque eu busco com esse método fazer com que as pessoas retomem a sua essência. Tudo já está dentro da gente. A gente sabe qual é a melhor maneira da gente viver o nosso dia a dia. Mas a gente, de maneira geral, não faz isso, né? A gente acaba indo, sendo levado, né, por muitas crenças, por muitas obrigações, né, que a sociedade nos impõe. Mas se a gente parar para se conectar com a nossa essência, a gente sabe o que fazer. E existem alguns pilares que são importantíssimos para isso. E eu tenho estudado muito e tenho uma pessoa em especial, né, que me inspira muito, que trabalha com medicina ayurvédica, né, que é a medicina indiana, que é o Matheus Macedo, e ele já trabalha com os 4 pilares da saúde. E eu adaptei isso para o envelhecimento e incluí a estimulação cognitiva, né? Então são 5 pilares. E antes de você falar desses 5 pilares, Bia, que eu quero que a gente faça isso no segundo momento do nosso programa, eu gostaria que você falasse, no nosso momento de gratidão, que é um momento que eu gosto bastante, de pessoas ou de momentos que foram significativos para isso que você está vivendo agora junto à Âmago, né? Junto a essa nova conexão da tua vida. Então, o que fez, né? Quais são os momentos importantes ou pessoas significativas que você gostaria de fazer referência agora? São muitas pessoas que passam pela nossa vida. Eu sou uma pessoa
iluminada, né, de ter pessoas maravilhosas ao meu redor, inclusive nesse meu momento de transição pessoal, né, eu ocuparia todo o programa falando, né, de pessoas incríveis que estão ao meu lado, mas falando especificamente da questão do trabalho, eu só posso pensar nos meus avós, né, são as pessoas que me inspiraram, que cuidaram de mim, né, sempre, e por meio da minha observação de como eles chegaram até essa idade, né, até a idade que eles faleceram com muita qualidade de vida, né, exceto minha avó nos últimos anos, ali eu pude fazer essa conexão com a vida real, o que eu via no dia a dia, de hábitos que eles tinham, rotinas, com o que eu estudo, né, tanto com a medicina ayurvédica, que é uma medicina ancestral, né, baseada em livros de 5.000 anos atrás, que tem tudo a ver com o que a medicina mais moderna hoje também está nos revelando, né? Então, essa junção de conhecimentos me fez criar o método âmago para uma longevidade saudável. Ai, que delícia, gente. Eu amo as pessoas assim que têm essa ligação com a família e principalmente com os avós, né? Porque a gente vem de um momento onde as pessoas muitas vezes deixam de lado, né? E não valorizam toda a referência que a gente tem, né? Tudo que a gente é hoje é porque alguém lá atrás, né? E aí quando você vai falando eu vou lembrando, porque eu também fui criada parte da minha vida pela minha avó, então a gente vai criando essas, né? As memórias, tem cheiros, né? Tem sabores que te conectam lá com aquilo que a avó fazia, mas não é a comida, é o momento que a gente vivia, né? Lembrança afetiva. Né? É a lembrança afetiva, e é tão gostoso isso, que bom você lembrar disso, que você, falando contigo aqui, eu estou fazendo as referências, eu espero que quem esteja assistindo a gente também consiga fazer essas conexões gostosas com o passado, né? E que às vezes vem tão presente aqui pra gente. Obrigada, Bia, por isso, viu? E agora eu peço a tua licença para que a gente vá para o nosso intervalo. Agradecer a vocês que estão aqui, sempre acompanhando o programa Elas. Agradecer aos meus apoiadores que estão sempre conosco, né? Transformar, Misfit, Leandro Ramos, Inspire, La Rossi, a Ciapar, Pontal do Paraná, a Ciapar Mulher. Então, são muitos os nossos apoiadores e eu fico eternamente grata a vocês que fazem com que tudo isso aqui aconteça. A nossa gratidão, e aguarde só um momentinho, porque a gente já volta a conversar um pouquinho mais aqui com a Bia. Voltamos agora aqui com a nossa conversa com a Bia. E Bia, nesse segundo momento do nosso programa, eu gostaria que você contasse para nós, tem novidades por aí com o método, né?
qual é o método, como é que eu faço para trabalhar isso contigo, né? Quais são agora a parte mais técnica do teu trabalho mesmo? Conta um pouquinho mais para nós. É o momento de você fazer aqui a tua propaganda agora. Obrigada novamente por essa oportunidade. Hoje a gente está muito conectado graças à tecnologia, né? Então eu pensei num trabalho online e num trabalho presencial. A parte presencial, né, que daí acontece em Matinhos, né? Uhum. Na minha casa estou fazendo, na verdade, estou terminando uma reforma para fazer um estúdio lá, também para poder atender grupos ou individual para fazer uma mentoria, né? Então, nos grupos a gente trabalha de forma sistemática, né? Com atividades corporais, com conversas, com estudos, e no individual é possível fazer uma mentoria, um acompanhamento. E também eu estou lançando um curso online, né? Então, é o curso Envelhecência Online, que está pela plataforma Hotmart. E lá assim, os primeiros passos para todas as pessoas que, como eu, nunca tinham pensado no seu envelhecimento, para dar uma ideia do que a gente pode fazer hoje para envelhecer com qualidade, de maneira plena, de maneira autônoma, né? Que eu acho que é uma questão importantíssima para a gente levar em consideração, né? Você ter autonomia de ir e vir, autonomia de fazer o que você quer, né? Ter ajuda é diferente de ser dependente, né, de alguém. Então, quanto mais a gente puder fazer para isso, quanto antes começar, melhor, né? Ter autonomia nos dá segurança, nos dá alegria, e isso faz toda a diferença. Então, essa é a ideia também do curso Envelhecência Online. Já estou preparando um segundo, mais profundo, mas esse primeiro são os primeiros passos para entrar nesse universo. E nós já vamos ter o link para esse curso. Sim. Já pode deixar aqui na entrevista Sim, também. Olha sim, só sim. que bacana. Você falando sobre essa preocupação, eu vejo assim, já tem algumas pessoas que eu penso que seria bem interessante a gente fazer indicação, tá? Eu penso muito nas mães, principalmente também nas mães atípicas, que é o meu caso. A gente tem uma preocupação muito grande em ser eterno. E nós sabemos que isso não vai acontecer, né? E quando você fala do cuidado e da dependência, é algo que para nós também faz muito sentido. Uhum. Então, eu vejo a necessidade, que bom que tem, né, pessoas como você que estão preocupadas com isso também, né, com essa importância do envelhecer com qualidade de vida. Né? Você trouxe algo bem importante. Nem tudo está no nosso controle, né? Sim. Nem tudo. Mas o que nos cabe, é nossa responsabilidade fazer, né? Uhum. Então, essa é a ideia, né? De dar uma noção para que cada um, dentro da sua própria realidade, possa encaixar esses pilares, né, ao longo da sua vida. Bia, você vai ter que falar para nós quais são esses pilares. Só conta para nós os 5 pilares para que as pessoas tenham aqui esse gostinho, essa vontade de se conectar contigo. Não é nenhuma novidade, muito pelo contrário, né? São coisas que os nossos ancestrais já faziam. Então, não é nenhuma grande descoberta, mas é são coisas que a gente se desconectou, né, com essa vida moderna, né, que a gente vive. A vida que a gente tem hoje está muito desconectada da natureza, muito desconectada dos ritmos da natureza, né? A natureza tem um ritmo, né, que a gente chama e no nosso corpo isso também acontece, que é o nosso ciclo circadiano. Então é aquilo, né, de acordar com o sol, dormir com o sol, quando o sol se põe, né, você já ir aquietando. Hoje, com a energia elétrica, é possível a gente ter iluminação até a hora que a gente quiser, né? Os eletrônicos nos roubaram muito, né, da nossa presença. Então, na verdade, não é uma descoberta, é um resgate, né? Existe uma frase muito linda do Ayrton Krenak,
E ele diz assim que o futuro é ancestral, né? Porque para nós sobrevivermos enquanto civilização, né, e podemos ter um mundo habitável, a gente vai ter que resgatar conhecimentos e sabedorias ancestrais, né? Então, quais são os pilares? Alimentação, né? O mais natural possível, frutas, legumes, né? Coisas que estão à nossa disposição. Num primeiro momento, eu sempre falo, é difícil, eu não consigo, eu como fora, mas pelo menos tira os alimentos ultra industrializados, né? Descasca mais e desembala menos, que você já vai ter um grande benefício, né? Atividade física, né? A maioria das pessoas é muito sedentária, nós não nascemos para ficar nessa posição que estamos, né? 8, 10, 12 horas por dia, né? O nosso corpo não está preparado para isso, então ele vai reclamar disso, né? Em algum momento, e normalmente vai se acumulando, e ele vai gritar a respeito disso quando nós estivermos envelhecendo, e isso vai tirar a nossa autonomia. Então essa é uma questão, né, muito séria. O nosso sono, que é muito negligenciado, né? Porque nós temos uma série de crenças a respeito disso, de que é perda de tempo dormir, ou não conseguimos dormir porque nós estamos estimulados com aparelhos eletrônicos, e aí isso deixa o nosso cérebro acelerado, e como é que a gente vai entrar num estado propício para dormir? Não tem como, né? Então, existem pequenas mudanças que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né, para adaptar isso. E o estado de presença, né, que pode chamar de meditação, você pode chamar de mindfulness, você pode chamar de aquietamento. O que interessa é um momento em que você possa parar, 5 minutinhos que seja, só para entrar em contato com a tua respiração, desacelerar um pouco, né, a mente e o corpo, dar uma pausa para o corpo, né? E aí entra a estimulação cognitiva, que é para prevenir cognitivamente. Então, a estimulação cognitiva é uma ferramenta não farmacológica, né? E é a mais indicada porque ela não tem nenhuma contraindicação, né? Então, são atitudes que você pode fazer no teu dia a dia para manter o seu cérebro em ação, para você estimular de uma maneira a buscar novos caminhos neurais que façam com que a doença de Alzheimer e outras demências estejam afastadas de você o quanto possível. Fez pensar agora. Eu tenho que me preocupar com quase toda. Bem-vinda ao clube, querida. Bem-vinda, né? Bem-vinda ao clube. E uma outra questão muito legal de você falar disso. E às vezes, quando você fala isso, nossa, mas eu estou muito longe disso, eu tenho que me preocupar com tudo. E aí, eu vou fazer amanhã uma mudança radical da minha vida. Não vai funcionar. Por isso, a mentoria é importante. Para ajudar as pessoas a darem um passo de cada vez. Porque se nessa semana você conseguir fazer uma coisinha, né? Ou vamos pensar, né? Tipo, hoje, a partir de hoje eu vou eliminar alimentos industrializados, por exemplo. Né? Que mudança que isso já vai fazer na sua vida? Se a cada semana, a cada mês você tomar uma decisão, em 12 meses, quanto que você já vai ter avançado? Só que nós estamos tão estimulados que a gente quer uma mudança repentina. Então eu quero começar hoje, aí semana que vem eu não senti nenhuma mudança, eu paro. Isso aí não serve para nada, então eu vou parar, né? Por isso a importância da mentoria, porque aí eu pego na sua mão, né, e te ajudo a caminhar lentamente rumo ao envelhecimento saudável. Poderíamos terminar a entrevista aqui, porque, né, você realmente coroou, Bia, explicou com muita maestria o teu trabalho, né, vendeu muito bem teu peixe, tá? Trouxe aqui uma preocupação, eu acho que é isso, a gente tem que trazer, né, esse inquietamento para que as pessoas de fato pensem nessa importância de se preocupar com isso. Opa, eu preciso me preocupar, né? Porque a gente está vivendo um momento, um ritmo tão acelerado
A gente não, às vezes não se dá conta de que o tempo está passando tão rápido, de que as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida. E eu digo assim, nossa, quando eu vi foi 30, quando eu vi já é 40, e os anos estão passando e assim, e as coisas vão acontecendo e a gente precisa silenciar um pouquinho e encontrar esse momento. Então, obrigada por essa oportunidade e por eu poder também me conectar com isso, viu? Mas, Rô, não é só individualmente, a gente precisa pensar nisso como sociedade. A gente está tendo uma virada, né? Então, nós, em 2050, nós seremos mais avós do que netos. Se nós não tivermos autonomia, quem vai cuidar de quem? Não é só como indivíduo, a gente precisa pensar como sociedade. Se responsabilizar pelo seu próprio envelhecimento é pensar nas pessoas que vão cuidar de você quando você precisar. Porque é lógico, né? É uma conta lógica. Então, é algo que o poder público precisa se preocupar, e a gente também tem que fazer a nossa parte para isso, porque nós não somos sozinhos, né? Nós também somos estimulados a ter um individualismo, mas tudo em você me afeta. Nós estamos conectados de N formas, né, no nosso mundo. Então, se nós tivermos um número imenso de idosos daqui 30 anos, como é que vai ser enquanto sociedade? E nós vivemos na indústria da doença, né? Então, remédios, hospitais, é só ver o quanto sobe o plano de saúde com a idade. Por que será? Quantos idosos gastam com remédios? Existem outras formas? Enfim, para pensar. Você viu que a Bia, ela trouxe, assim, muitas coisas para a gente ficar pensando, hein? Então, ó, quem está nos acompanhando, fica aí pensando, e se está com dúvida, procura a Bia também, para que a gente possa, né, tá continuando essa conversa. E, Bia, para a gente concluir o nosso programa você sabe que a gente gosta de deixar uma dica, né? Você já deixou várias e deixou várias inquietações também, mas eu quero que você traga aqui uma dica de ouro para a gente encerrar o nosso programa, para todas as pessoas que nos acompanham, uma dica da tua vida, do teu trabalho, enfim, algo que você acredita que pode fazer a diferença na vida das pessoas ou inspirar também. Olha, eu teria muitas dicas, mas a gente precisa começar de um ponto, né? Então, para você que nos acompanha aqui, eu quero te propor, te convidar a fazer diariamente um momento de autoobservação. De quando você acordar, antes de você levantar atrasado, sair correndo da cama, já escovar o dente, aquela correria de tô atrasado, coloca o relógio para despertar 10 minutinhos antes e se observa. Veja como que você está se sentindo nesse dia. A gente trabalha no método Âmago com rotinas, mas as rotinas não são fixas. Elas mudam de acordo com o dia, elas se flexibilizam, inclusive, com as estações do ano, porque a rotina que você tem no verão é diferente da rotina que você tem no inverno. E para a gente saber como que a gente está se sentindo e interagir com esse meio ambiente, né, que é a nossa casa, o nosso planeta, a gente precisa se observar primeiro. Então, a dica que eu dou para você é: se dê permissão para se observar, pelo menos 5 minutinhos, quando você acorda. Isso já vai fazer uma diferença imensa na sua vida. Vou fazer isso. Obrigada, Bia. Obrigada pela oportunidade de trazer você aqui no programa Elas, de você vir de Matinhos para gravar aqui conosco em Pontal do Paraná e contar um pouquinho do teu trabalho, da tua história, da tua vida e dessa entrega que você faz pela sociedade. Então, muito obrigada por esse momento e que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. A nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham, que estão aqui toda semana acompanhando o programa Elas. Um grande beijo a todos e eu aguardo vocês na próxima semana. Faltam poucos dias para a gente chegar aí no final do ano, então fiquem conectados aqui com a gente. E semana que vem tem mais programa Elas.